Olá! Vamos fazer um resumo da aula do capítulo Linguagem SQL, parte 2, sintetizando alguns conceitos fundamentais para que possamos prosseguir nossos estudos a partir deste capítulo. Vamos lá? View ou visões. Uma view é como uma janela que dá acesso aos dados da tabela, mas com restrições. Tem, no entanto, uma série de vantagens. Uma visão pode restringir quais colunas da tabela podem ser acessadas, tanto para leitura quanto para modificação. Uma consulta select, usada frequentemente, pode ser criada como visão. Visões podem conter valores calculados ou valores de resumo, o que simplifica a operação. Criando uma visão com SQL. Para criar uma visão através de SQL, usamos o comando create_view. Observe a figura e acompanhe como é formada a sua sintaxe. Nome da visão é o nome a ser dado à visão. Coluna é o nome a ser dado para uma coluna em uma visão. Nomear uma coluna em create_view só é necessário quando uma coluna é obtida por uma expressão aritmética, uma função, ou quando duas ou mais colunas poderiam ter o mesmo nome, frequentemente por causa de uma junção. Ou ainda, quando a coluna em uma visão recebe um nome diferente do nome da consulta da qual se originou. Os nomes de colunas também podem ser atribuídos no comando select. Caso seja necessário nomear mais de uma coluna, entre com o nome de cada uma delas, separando por vírgulas. With encryption. Criptografa as entradas na tabela syscomments que contém o texto do comando create_view. With check option. Força todas as modificações de dados executadas na visão a aderirem aos critérios definidos na declaração select. Quando uma coluna é modificada por meio de uma visão with check option, garante que os dados permaneçam visíveis por meio da visão depois que as modificações forem efetivadas. Exemplos usando view. No exemplo a seguir, estamos criando uma view que mostrará o código, nome e salário dos funcionários da tabela empregado, cujos salários são maiores que 1.000. Esta view terá o nome emp_m_1000. Nossa view de nome emp_m_1000 foi criada. Agora vamos dar um select nela. E como resultado desta operação, teremos a relação dos funcionários com salário maior que 1.000. No próximo exemplo, nós criaremos uma view chamada emp_média, baseada na tabela empregado, que mostrará o maior salário, o menor salário e a média salarial. Utilizaremos o recurso de aliás para mudar os nomes das colunas da view para maior, menor e média, conforme o exemplo a seguir. Para vermos o resultado, devemos dar um select em nossa view de acordo com a figura exibida. História de procedure ou procedimento armazenado. Uma história de procedure é um conjunto de comandos SQL que são compilados e guardados no servidor. Pode ser acionado a partir de um comando SQL qualquer. A vantagem de usar procedimentos armazenados é que estes podem encapsular rotinas de uso frequente no próprio servidor e estarão disponíveis para todas as aplicações. Para criar um procedimento, devemos utilizar o comando create_procedure. O procedimento demonstrado a seguir recebe um parâmetro, @nome, e mostra todos os clientes cujos nomes contenham a informação descrita na figura. Devemos notar que os parâmetros são sempre declarados com @ logo após o nome do procedimento. Um procedimento pode ter 0 ou mais parâmetros. Declara-se o nome do procedimento e a seguir o tipo de dados do parâmetro. Ao invés de create_procedure, pode-se utilizar create_proc com o mesmo efeito. Dentro do procedimento, pode haver vários comandos select e o seu resultado será do procedimento.
O corpo do procedimento começa com a palavra AS e vai até o seu final. Para executar um procedimento, usa-se o comando exec ou execute. A palavra exec pode ser omitida se a chamada de procedimento for o primeiro comando em um script ou vier logo após o marcador de fim de lote, a palavra go. Por exemplo, podemos executar o procedimento anterior da seguinte forma, de acordo com a figura: busca cliente AN. Os resultados serão as linhas da tabela cliente, onde o valor de nome contém AN, se existirem tais linhas. Usando gatilhos ou triggers. Um gatilho é um tipo de história de procedure que é executado automaticamente quando ocorre algum tipo de alteração numa tabela. Gatilhos disparam quando ocorre uma operação insert, update ou delete numa tabela. Exemplo de gatilhos. A figura apresenta o script para a criação de uma tabela referente a uma nota fiscal e os itens dela. Os gatilhos serão usados para excluirmos a nota fiscal e todos os seus itens. Depois, quando incluirmos um item, a coluna Valor Total será atualizada na tabela Nota Fiscal. Gatilho para inserção. No exemplo da figura, foi criado um gatilho chamado Inclusão Item Nota, que será ativado por uma operação Insert na tabela Item Nota Fiscal. Primeiro, ele vai verificar se os valores que estiverem sendo inseridos possuem uma nota fiscal relacionada ou não, e irá verificar a quantidade que está sendo inserida, inserted.quantidade, e multiplicar pelo preço do produto, produto.preço. Esse preço é encontrado na tabela de produto, usando como valor de pesquisa o código do produto, inserted.code produto. Ele atualiza a nota fiscal relacionada com o item que está sendo inserido. Gatilho para exclusão. Na figura, foi criado um gatilho na tabela Nota Fiscal, para que quando a nota fiscal for excluída, todos os seus itens de nota relacionados na tabela Item Nota Fiscal sejam excluídos em cascata. Gatilho para atualização. Na figura, foi criado um gatilho na tabela Item Nota Fiscal para calcular a diferença entre a quantidade antiga, deleted.quantidade, e a nova, inserted.quantidade. Assim finalizamos essa aula, lembrando que essa apresentação é apenas um resumo do tema e não deve ser considerada como única fonte de estudo, por isso participe de todas as atividades propostas. Um abraço e até a próxima!